Fala, comunidade Speedstop, beleza? Aqui é o Wolf e a pedido de vocês, vou começar uma série de vídeos aqui no canal ensinando você a correr em todas as pistas do jogo, belezinha? Dessa vez eu vou começar com a pista da Lilo Stitch, que é o Kawaii, e eu vou correr por todas as variações, vou deixar o vídeo rolando sem interrupções em cada pista, e no final, ao final de cada pista, eu vou dar uns comentários sobre o que eu acho importante comentar sobre aquela pista em questão, tá bom? Vou deixar o controlezinho ali no canto da tela para vocês poderem ver como é que eu jogo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou explicar pra vocês também, tá, pessoal? Então, sem muita enrolação, bora pra corrida. Aproveitem, pausem o vídeo se precisar, façam o que quiserem. O meu intuito aqui é ajudar você a melhorar no jogo, tá bom? Então, bora lá! Refined, poised, punctual. I'll do my best. I need to be faster than ever before. Vamos lá, pessoal. Essa variação é bem simples, não tem muito o que falar dela. Eu só gostaria de pontuar o seguinte aqui com vocês. Vocês viram que as curvas são bem fechadas, né? Só você fazer as curvas fechadas, fazer os drifts. Mas eu quero pontuar esse atalho aqui que eu fiz. Que é o quê? Pular aquele corrimão. Não continuar ele inteiro. Essa parte aqui, pessoal, eu pulei esse corrimão, igual a gente tá vendo agora, porque eu tava com a barra de nitro cheia. Eu peguei um poder do raio antes, e aí eu tenho o nitro cheio, e eu consigo pular ali e continuar, né, ganhar um pequeno atalho ali, porque eu já tinha nitro. Se você não tem nitro, é melhor você fazer o corrimão todo, porque o corrimão vai encher o seu nitro, tá? Porque não adianta nada você fazer esse pulo do corrimão e você cair devagar lá embaixo. Tem que cair rápido, tá bom? Então bora pra variação 2, não tem muito segredo dessa corrida aqui não. Partiu! I do this for the Fa family. I just need to stay focused. I will make my family proud. Olha só, essa pista 2 aqui, a variação 2, ela é muito interessante e eu quero comentar sobre um ponto específico com vocês, que é esse daqui, ó. Vou deixar rolar e vou explicar. Pulei. Fiz a curva. Logo ali na frente eu vou pular novamente, ó. Pulei. Pessoal, por que eu faço esses pulos antes da rampa? Eu não quero rampar. Se eu rampar, eu vou dar de cara com a parede lá na frente. Então eu pulo antes para antecipar a curva. Sabe motocross? Aqueles eventos de manobra que o motoqueiro tem que pular e cair certinho na rampa para ele poder, né, não morrer? Então, é basicamente isso que a gente faz aqui. E ainda um detalhe extra. Essa variação tem um detalhe muito legal que você tem como pular aquele lago. Só que eu não fiz isso nessa variação porque eu queria mostrar como é que faz se você não tem uma habilidade chamada pé na tábua, tá? Deixa eu explicar. Eu vou explicar pra vocês melhor na próxima variação que eu vou usar, tá? Mas olha só. Aqui, essa parte aqui, assim que passar no pad de velocidade, você pula. Porque aí você vai
encaixar com o formato da pista e aí você já pode começar a fazer na curva, tá? Ó, encaixei e já caio fazendo a curva. Isso pra quê, pessoal? Realmente pra você não bater na parede, tá? Você não se esbagaçar na parede lá. Então, esse laguinho também, esse laguinho aqui, ó, do lado esquerdo aqui, a gente pula direto daqui pro outro lado, mas eu vou mostrar na próxima pista, tá? Primeiro eu queria mostrar pra vocês como é que vocês fazem essa variação aqui com um piloto que não tem um pé na tábua, ou não tem algum poder que se impulsiona. Então, bora pra pista 3. I've flown a magic carpet. This I understand. Good luck, everyone! Is this safe? Here we go. Let's play. Let me try. Galera, aqui na variação 3, vocês viram que eu pulei o lago, certo? Então, deixa eu explicar pra vocês como é que faz pra você não sair fazendo errado, tá? Pra começar, você tem que ter a habilidade pé na tábua, que é essa habilidade aqui de impulso, ou qualquer habilidade única que dê um impulso considerável pro piloto. Aí você vai ter que testar qual que dá. Mas qualquer piloto que tem o pé na tábua, que é essa habilidade aqui, você vai conseguir pular esse lago. E aí, deixa eu dar play aqui e vou te mostrar como é que pula, tá? Você vai ficar de frente pro lago, não adianta ficar de lado, tem que ficar de frente, igual eu tô aqui agora. E você pode ver que, olha aqui no controle, eu já apertei o triângulo. Então você já tem que carregar o seu poder bem antes do pulo. Porque se você carregar o poder depois que você pular, você vai se tacar na parede ou vai se jogar dentro do lago. A gente não quer fazer isso. Então olha só, tô de lado, olha a minha distância do solo e eu já tô carregando o poder. Deixa eu colocar em câmera lenta que vai ficar melhor pra vocês entenderem, tá? Aqui, ó. Coloquei o carro de lado, já ativei o poder. Pulei. Aí sim, quando eu tô lá em cima, quando eu tô lá no alto, o impulso vai ativar. Você sabe que tem um tempo que demora até o poder carregado a começar a ser ativado de fato, né? Então eu já comecei a carregar bem antes, pra quando eu estiver lá em cima, ele me impulsionar. Aqui não vai ter como, você vai dar de cara com a parede mesmo. Só que assim, eu tentei ao máximo já ir virando pra gente poder sair de frente pra pista e o terceiro impulso jogar a gente pra frente. Porque olha aqui, ó, bati na parede, mas agora eu vou ganhar um impulso pra frente, olha. Uf, me jogou pra frente. Então não perdi tempo, cortei um caminho legal aí. Isso aqui muda a sua posição na corrida que você não tem noção, galera. Aquela parte ali do lago, a maior galera fica se estabanando, usando poder um no outro e tal. Se você fizer isso, você vai embora, tá? E aqui, depois disso, a gente tem a parte do corrimão de novo, né? Que é que nem eu falei pra vocês. Se você tem nitro igual eu tenho aqui, eu pulo esse corrimão, tá? Se você não tem nitro, vai no corrimão direto. Belezinha? Esse pulo, galera, o pulo do lago, pulo do laguinho aqui, ó, você consegue fazer em qualquer variação da Lilo Stitch que tenha o lago, tá? Se tiver o lago e você tiver o pé na tábua, você consegue fazer, inclusive na pista 2. Só que a pista 2, que nem eu te falei, primeiro eu mostrei pra você como é que faz se você não tiver o pé na tábua, tá? Mas se tiver, sempre tenta, mano. Só que você tem que treinar, porque isso aqui não é coisa fácil de fazer, não, tá bom? Então bora pra variação 4. Where should we go? I want to see it all. Leave it to me. I'm deciding my own future. How fun! Let me try. Go ahead, Raja.
galera, nessa variação aqui é bem simples também. Tem aquela questão do motocross, né, de você pular para poder se encaixar no formato da pista, que é basicamente aqui no começo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, igual aqui agora. Pra gente não rampar e aí a gente ter que, né, fazer a curva muito lá na frente, ou então conseguir bater na parede, principalmente com um boneco muito pesado, a gente pula antes para poder, literalmente, pular o pulo, né? A gente não quer rampar, então eu pulei aqui, caí e eu já consigo começar a fazer minha curva mais fechado, tá? Aqui na frente é a mesma coisa, ó. Eu não quero rampar, porque senão eu vou dar de cara ali na frente. E aqui é meio ruim, você tem que pular bem na pontinha para poder cair na pista reta lá na frente, tá? Então olha só, pulei. Não, ainda podia ter pulado um pouquinho mais na frente, porque eu caí um pouco na quina aqui, ó. Só que se eu cair um pouquinho mais pra frente lá, já na pista reta, é bom, tá? Então, caí, fiz a curva. E eu fui normal aqui. Essa parte aqui, a gente faz o pulo para a direita, por quê? Pessoal, a gente corta literalmente o caminho, né? Quanto mais reto você for, melhor do que ficar dando a volta. Só que se você não tiver nitro, o nitro nesse jogo é muito importante, né? Se você não tiver nitro, vai lá por cima mesmo. Pega esse corrimão aqui, lá na frente vai ter um poder. Então, às vezes compensa ir lá por cima, tá? Se você quer ir o mais rápido possível, então já corta esse caminhozinho aqui. E é isso, eu não tenho muito o que falar aqui dessa pista mais não, tá? O resto vocês viram na corrida aí como é que faz. Então, bora pra variação 6. 6 não, 5. This is new, but I'm a fast. I understand. Good luck, everyone. Is this safe? Idea. Let's play. Then Raja. Olha só, nessa variação 5, eu quero comentar de novo o detalhe do motocross. Essa pista tem muito isso, então é bom em comentar com vocês. Logo nesse comecinho aqui, a gente já pula essa rampa pra gente não rampar ela, tá? Vou começar a fazer a curva direitinho. Fizemos. Essa daqui você pode rampar ela sim, porque ela já tem um formato legal de motocross que você encaixa certinho, ó. Rampei e eu já encaixei lá na frente, tá? Às vezes é melhor do que... Às vezes nem dá essa batidinha, Giz. A gente já cai direitinho. Não é o caso. A gente já vai fazendo as curvas. E aqui de novo eu vou dar um pulinho. Eu podia ter pulado um pouco antes aqui, só que eu queria usar o nitro todo, né? O nitro todo não, perdão, o drift todo. E aí acabei me jogando um pouco pra frente, mas se você tiver um piloto mais pesado, então é melhor você dar um pulo um pouco antes. Se você tiver um piloto mais leve ainda do que a Jasmine, por exemplo, você consegue fazer essa curva mais fechada e você já consegue se jogar aqui pra direita, tá? Aqui eu fiz o pulo pra poder não rampar. E aí eu consegui fazer a curva sem bater nessa parede aqui. Galera, deixa aí nos comentários. Quem de vocês toda vez bate nessa parede aqui? Então, vamos lá. Seguir aqui tem uns detalhes legais, galera. Aqui, ó, na frente aqui. Vai sempre fazendo manobra, né, claro. Só que aqui, pessoal, essas rampas aqui, esses impulsos, quando você tem um piloto que é muito rápido, se você só vem reta aqui e se joga, você vai dar de cara com essa parede. Então, sempre cria esse hábito. Você dá um pulo antes de pegar esses impulsos. Olha só, eu vou colocar em câmera lenta aqui pra vocês verem, tá? A velocidade, câmera lenta, vamos lá. Olha eu pulando, ó. Pulei. Aí sim, tá vendo? Eu pulei, aí depois ele encaixa no impulso e aí eu consigo com certeza fazer o pulo sem bater nessa parede aqui. A mesma coisa aqui na frente. Não vai pra lá, vem pra cá. Mesma coisa aqui na frente, olha. Eita! Pulei de novo, ó.
Cuidado para não pular muito antes, porque senão, né, você pode errar. Então, tem que ser no time ali certinho, tá? Deixa eu voltar aqui pro normal. Deixa eu ver se eu tenho mais algo a comentar aqui. Ah, tá. Pessoal, por que aqui eu vou por baixo? É aquela mesma história de não ficar dando a volta. Ali é bom... Aquele outro caminho é bom você ir lá por cima em várias outras pistas. Nessa variação é bom você ir por baixo, principalmente se você tem um personagem que tem muito nitro, tá? Então, em vez de fazer aquela volta lá, a gente vai aqui. É mais rápido, né? E reto do que dar a volta. Então a gente vai por baixo. Tá, aqui padrão, nada demais. E aqui já vai começar de novo a volta, né? Então, não, começou de volta. Já? Não, aqui é o finalzinho ainda, né? Aí, ó, pessoal, mais um lago pra vocês pularem, tá? Eu não tinha o pé na tábua, então não pulei. Aí eu fiz a corrida normal com a Jasmine também, ó. Então você dá aquele pequeno pulinho. Nossa, tem muito detalhe essa pista aqui. Você dá aquele pequeno pulinho, né? Aqui, ó. Dá o pulo pra você se encaixar na pista e você faz as curvas, tá? Agora sim acabou. Se tiver o pé na tábua, pula o lago. E ganha a corrida. Então bora pra variação 6 agora. Where should we go? I want to see it all. I can't wait. I'm deciding my own future. Oh my. Let me try. Oh. Hooray. Pessoal, variação 6 é muito legal porque a gente já começa perto do lago. E se você tem um piloto como a Jasmine, o dourado dela já dá o pé na tábua no início. Então não gasta ele aqui, gasta no lago. Então, se você tiver o pé na tábua da Jasmine, larga normal. E aqui, tu já pula o lago, tá? Como tá no modo treino aqui, a gente não tem o pé na tábua, eu tô fazendo a corrida normal, como se eu não tivesse, tá? Então, rampeei pra poder encaixar no formato da pista, passa as curvas. E aqui sim a gente já vai pegar aquele outro caminho, que é o caminho da direita, em vez de ir lá pela esquerda, né? Então, evita ficar dando a volta. Faz no caminho mais curto. Então já me joguei pra direita. E aqui a gente faz o pulo, né? Eu tenho bastante nitro. Eita, voltei. Eu tenho bastante nitro, então eu me joguei logo pra direita. Se eu não tivesse, eu pegaria o corrimão. A diferença é até pouca, mas assim, cada segundinho, né? Cada milésimo de segundo a menos ali é bom pra você, tá? Então de resto aqui, acho que padrão. Eu fiz alguma coisa? Não, aqui é padrão. Então tá bom, pessoal. Essa variação é isso. Não tem muito o que explicar pra vocês. As dicas eu já dei, tá? Então, variação 7, bora! Oh yes, of course. I wonder if this can go faster than carpet. Is this safe? I have an idea. Let me try. Essa variação é muito boa, porque a gente já começa de frente com o corrimão. E aqui, diferente das outras, a gente já tem uns speed pads no chão depois do corrimão. Então sempre pula esse corrimão, tá? Olha só, largamos. Aqui, independente de ter nitro ou não, eu já vou pular, porque aqui no chão a gente tem os speed pads e tem esse poder. Então, nossa, é perfeito você pular esse corrimão, fazer esse atalhozinho aqui, tá? Então, beleza.
segue padrão. Aqui na frente, a gente já tem de novo que fazer um pulo para poder encaixar na pista. A gente não quer rampar e, né, a gente quer fazer a curva mais fechada possível. Então aqui eu dou um pulinho. Põe. E eu já faço as curvas, tá? Aqui de novo, não quero bater de cara aqui, porque, né, uma coisa que tá indo reto, ela cai. Então eu já vou pular para poder tentar cair reto lá na frente. Pulei. E já caio virando, tá? E aqui depois é padrão, né? Não tem nada demais. Acabou. Essa corrida aqui é bem curtinha e ela é bem legal, eu gosto muito dela. Porque se você acertar esses macetes nas 2 voltas, nas 3 voltas que tem na ranqueada, né? Provavelmente você vai ganhar essa corrida, tá? Vamos para a variação 8, que é a última. I'm always happy to go on an adventure. I can't wait. This time, I'm winning the prize. Here I go. Go ahead, Raja. How fabulous. Galera, essa última pista aqui cai muito, mas é muito na ranqueada. Eu não gosto muito dela, velho. Infelizmente, esse começo aqui é desastroso, tá? Mas não tem o que fazer, você tem que tentar evitar o máximo possível sair batendo nas paredes, tá? Então a gente vai largar perfeito aqui e a gente já vai dar esse pulinho aqui pra poder tentar encaixar na pista, tá? Foi o que eu fiz agora. Dei o pulinho, tentei encaixar na pista e aí consegui fazer a curva sem estar grudado na parede lá. E aí lá na frente... Essa pista aqui, como cai muito, é muito importante você não parar de fazer os drifts, fazer as curvas fechadas. E aí, nessa parte aqui, a diferença de ir por cima e por baixo é muito pouca. Só que eu gosto de ir por cima porque a gente consegue cortar esse caminho aqui e pegar a velocidade no chão. Só que é muito importante, pessoal, não jogar para a direita aqui. Já faz o máximo fechado possível, ó. Faz fechadinho, porque isso aqui é complicado, velho. Essa pista aqui, cada detalhezinho importa, que geralmente ela é 3 voltas na ranqueada, né? Então, de novo aqui, você tenta pular, se encaixa na pista, tá? Vai fazendo isso, igual eu fiz aí no vídeo, que ele vai dar certo pra vocês. Belezinha? Pessoal, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que você dê o like, que você tenha curtido o vídeo. Se não curtiu, deixa aí nos comentários o feedback, que eu vou tentar melhorar. E se você curtiu mesmo, deixa aí nos comentários também agora qual pista você quer ver para o próximo vídeo, tá? Então, valeu, um abraço.